Oi, eu me chamo Thaís Lisboa, sou especialista em doenças oculares externas pela Universidade Federal de Minas Gerais e vim aqui falar um pouquinho sobre uma doença que ainda é pouco conhecida e que acomete jovens. Então, se você é jovem e acha que não pode ter nenhuma doença, vale a pena conferir um pouquinho sobre esse conteúdo. O ceratocone, ele costuma atingir pessoas que têm muita coceira nos olhos. Essa coceira, ela inicia geralmente lá na infância, então é um paciente que tem alergia, tem rinite alérgica, né, que é muito comum na nossa região, e é um paciente que coça muito os olhos. Então, quando esse paciente chega na adolescência, ele já chega com a doença em franca progressão. Por quê? Porque ele ocorre exatamente pelo ato de friccionar a córnea. E aí fragiliza as ligações da córnea e provoca a progressão da doença, fazendo a córnea se tornar pontuda e afinada. O que isso vai provocar? Isso vai provocar um aumento de miopia e um astigmatismo irregular. E como é que você pode identificar isso, né? É um paciente que troca muito de óculos, então com menos de um ano o paciente está trocando, um paciente que tem uma visão distorcida, que sente muita dor de cabeça. E uma coisa que vale a pena a gente pensar é que a gente tem que valorizar as queixas de adolescentes e crianças. Os pais são os mais responsáveis por levar nessa idade os filhos. Então, se a criança não é valorizada em sua queixa, eles não vão diagnosticar precocemente e a gente vai perder um tempo precioso que a gente poderia tratar, né? Impedindo assim a progressão. Pacientes que não são tratados, infelizmente, chegam a transplante de córnea, né? Então é uma coisa que a gente tem que colocar e conscientizar, né? E assim, esse mês é o mês de junho, é um mês, além do São João, é um mês de conscientização do ceratocone, né? É o Junho Violeta. E eu vim aqui para falar um pouquinho dessa doença e fazer com que você leve seu filho para fazer o diagnóstico precoce, tá? Se a gente diagnostica precocemente o ceratocone, o que a gente pode fazer para evitar essa piora? A gente precisa fazer um acompanhamento seriado, né? Então, dependendo do caso, de 6 em 6 meses ou anualmente, e a gente pode intervir fazendo um procedimento chamado crosslink, tá? O que é o crosslink? O crosslink, ele nada mais é do que a aplicação de uma vitamina sobre a córnea e luz, né? O que a gente faz é como se a gente acelerasse o processo natural que a luz solar faz nos nossos olhos. Então, a gente aplicando isso, a gente fortalece as ligações da córnea e diminui o risco de progressão. Além, é claro, de diminuir o ato de coçar os olhos, que o que a gente sabe que provoca essa piora é a fricção da córnea. Então, essa conscientização, o tratamento da conjuntivite alérgica, aliado a um alergista, que a gente precisa fazer um tratamento aí multidisciplinar, né? Conscientizar essa criança, esse adolescente de não coçar os olhos. A gente sabe que essa idade é uma idade que a pessoa não pensa no amanhã, o que pode acontecer, né? Mas os pais têm que estar de olho, né? É uma idade assim, ainda mais adolescência, é fundamental que os pais estejam juntos no tratamento, né? E assim, para que a gente evite que lá na frente a gente precise de cirurgias. O bom de hoje é que o ceratocone, ele já se tem muita coisa a se fazer. Antigamente a gente tinha que ficar de braços cruzados esperando que a doença progredisse e que chegasse no dia de fazer o transplante. Hoje não. Hoje a gente tem o que fazer. A gente tem lentes de contato que fazem reabilitação visual desses pacientes e que o paciente consegue adaptar bem a lente de contato e ter boa visão, atingir boa visão, porque infelizmente no ceratocone o óculos já não faz efeito, a visão já não fica boa. Então a gente precisa lançar mão das lentes rígidas e do anel intraestromal, que também é algo que assim, se sabe que agora já estão surgindo alguns estudos mostrando que pode haver uma estabilização com o uso do anel. E o anel, o que ele provoca na córnea? Ele diminui essa curvatura, ele diminui as distorções das imagens. Então, a gente tem muita coisa para se fazer hoje em dia no ceratocone, né? E se um dia precisar de transplante, chegaremos nesse ponto. Mas a gente tem muito o que fazer, né, antes disso. Então, o que faz a gente não chegar nesse momento? Diagnóstico precoce, tratamento precoce, né? Diminuir o ato de coçar os olhos, tá? Então acho que é fundamental, marque a sua consulta, marque uma consulta do seu filho com o especialista. Se você se sentiu enquadrado em algum desses sintomas,
não deixe para trás, marque logo uma consulta para a gente avaliar se realmente você precisa de algum desses tratamentos para impedir que chegue lá no final da linha, que seria, no caso, o transplante de córnea. Se você tiver alguma dúvida sobre o ceratocone, marque a sua consulta, que nós conversaremos. Se você puder, já faça uma busca no Google ou aonde você tiver acesso e traga suas dúvidas que a gente conversa. E se você quiser saber mais sobre outras doenças oculares, acesse as nossas plataformas de mídia social, que a gente tem aí uma infinidade de conteúdos.